Estados Unidos e China anunciaram hoje uma suspensão de 90 dias da maioria das tarifas que ambos haviam adotado, o que representa uma pausa na guerra comercial. Essa suspensão entra em vigor até 14 de maio, é o que informaram as duas maiores potências econômicas do planeta em um comunicado conjunto divulgado após 2 dias de negociações em Genebra, na Suíça. Desta forma, os produtos chineses importados nos Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China uma tarifa de 10%. Frederico Duboc, a gente tem então aí um recuo dos americanos, mas ainda assim com tarifas elevadas, né? Isso, é uma suspensão. Nós temos até o vídeo aqui com a apresentação do secretário do Tesouro, do Scott Bessent, ele falando um pouco sobre como foi esse acordo de uma forma bastante sucinta. Eu gostaria que, se fosse possível, colocar no ar, aí depois a gente desenvolve mais esse comentário. We have reached an agreement on a 90-day pause and substantially move down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. Isso, deixando bem claro, como ele também falou, é uma parada temporária, é uma suspensão, né? Ainda não é o acordo definitivo, mas é muito bem-vindo pelo mercado. Nós tivemos disparadas nas bolsas asiáticas, o dólar abriu em alta aqui no mercado brasileiro, mais ou menos 0,44%, R$ 5,60 e poucos. Né? Nós tivemos boas sinalizações também no mercado futuro em Nova York. Né? Então era uma notícia muito esperada, mas muito esperada também em função das perdas que todas as duas partes estavam sofrendo. Né? Algumas coisas levaram a que esse acordo acabasse acontecendo agora. Uma delas, ao longo desse período, a estimativa é de que houve uma perda do mercado de em torno de 600 bilhões de dólares em comércio bilateral Estados Unidos-China. Segundo, houve uma aceleração significativa do risco de uma recessão global. Né? O FMI ele elevou essa expectativa de 17% para 30% de recessão. Né? E, terceiro, a China deu uma acirrada nos controles das vendas de terras raras, né, as exportações mundiais de terras raras. Terras raras são justamente aqueles 17 elementos que são vitais para essa nova indústria de terceira e quarta geração, envolvendo celulares, aparelhos eletrônicos, sistemas de controle de radar e mísseis. Eles são usados por uma gama imensa de produtos. Né? Os Estados Unidos, eles entraram agora muito cientes também de que a China poderia perder muito continuando com esse processo. Nós estamos aqui na tela com um balanço mais ou menos desse déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China nos últimos anos. Só nos primeiros 3 meses desse ano foram menos de 70 bilhões de dólares, um déficit de 70 bilhões de dólares dos Estados Unidos em relação à China de comércio exterior. Os dados mais recentes que não estão constando aí é que em abril também teve mais uma queda de 17% nas exportações chinesas para os Estados Unidos. A balança comercial é deficitária na faixa dos 300 bilhões de dólares. Então aqui significa que os Estados Unidos está comprando mais do que vendendo para a China? Exatamente. Ele compra mais e isso significa mais recursos para a China do que para os Estados Unidos. É aí que está a bronca do Donald Trump. Exatamente. Ele quer que os Estados Unidos saia ganhando mais, ele tem uma política extremamente protecionista e ele quer realmente, como você falou, ganhar mais. E a China percebendo que essa perda de recursos para ela também é negativa. Então você vê que há muita coisa em jogo e há essa expectativa de que, você imagina, eles estavam em faixas de tarifação de 145% aplicadas contra a China, 125% aplicadas contra os Estados Unidos. A ideia é que ao longo desses 90 dias
tenha uma estabilização na maior parte dos produtos. Certo? É um processo longo, ainda deve levar meses até chegar a algum acordo, mas é uma sinalização muito positiva de mercado. Fred, são desafios aí, e a ver agora se esse acordo, essa pausa na guerra comercial, ela vai se manter, né? Já existiu uma tarifa antes, houve uma elevação de ambas as partes, ou seja, na minha visão as tarifas ainda continuam altas, né? Sim, mas elas estão mais próximas do patamar que elas estavam antes do anúncio do Dia da Libertação, né, que o Donald Trump anunciou como esse grande tarifaço aplicado basicamente para o mundo inteiro, né? A China já tinha uma faixa mais ou menos dessa de em torno de 30%, um pouco menos. Ainda é uma taxa bastante alta. Os Estados Unidos tinham uma tarifação um pouco mais alta em relação à China, justamente por causa do primeiro governo Trump, que também havia estabelecido uma série de cotas para poder estabelecer um comércio um pouco mais equilibrado, né? Durante o governo Biden houve uma aceleração dessa liberalização, até por conta da visão do governo Biden ser mais multilateralista e a do governo Trump mais protecionista de mercado, né? Então essa é uma expectativa. Agora, vai ter implicações para o mundo inteiro, certo? Inclusive para o Brasil. Como eu falei, o dólar já começou a subir um pouco, e isso afeta bastante, em especial a nossa inflação, por causa dos produtos que a gente importa, e os custos de produção agrícola normalmente dependem muito de compras em dólar. A gente vai falar também sobre a posição do Brasil nessa situação toda, Fred, mas antes, uma dúvida. Será que já era de caso pensado do Donald Trump criar toda essa confusão, já sabendo que ele teria que recuar? Será que em algum momento ele trabalhava com essa ideia, ou ele chegou mesmo a acreditar que deixariam as tarifas acima dos 100% contra a China e não pensava em recuar? Ou é difícil até da gente entender o que pensava Donald Trump? É muito difícil entender o que pensa Donald Trump, mas ele tem um padrão de negociação normalmente. Ele tem aquela lógica que a gente chama aqui no Brasil de colocar o bode na sala, né? Você tem uma dificuldade, você coloca o bode na sala, o bode começa a feder demais, aí a sua preocupação fica sendo tirar o bode da sala, e quando ele sai você já está confortável. No caso do Trump, o que acontece? Ele normalmente, mesmo na negociação dele fora da presidência, ele tem um livro contando a história dele, e ele falando das negociações comerciais, ele sempre coloca um patamar mais alto, quase que inatingível, para que qualquer recuo seja aceitável para o outro lado do negócio. Então ele acaba conseguindo negociar um pouco mais. Mas, assim, realmente ele apostou, ele tinha um foco da disputa ser prioritariamente com a China, né? E ele tentou fazer com que isso fosse. Tanto é que ele recuou primeiro dessas tarifas com os outros países. Ele anunciou essa suspensão e a redução anteriormente com os outros países e focou na China e foi escalando. Mas, como eu falei, houve uma perspectiva de que as perdas estavam se acumulando e os ganhos no longo prazo não justificariam o que você estava abrindo mão agora. Não se ganharia tanto, com a possibilidade até de se perder muito. O crescimento global, segundo o FMI, já havia caído em torno de 0,3 pontos percentuais nesse ano, 0,5 pontos percentuais nesse ano e 0,3 pontos percentuais no ano que vem. Ou seja, essa briga, desde o início dela, estava desacelerando o comércio mundial, e isso seria um problema muito grave para os Estados Unidos.